da Momo aí, do Momo, se é verdade ou não, os pais devem dizer que são questões fantasiosas, virtuais, né? Porque a imagem é muito assustadora para criança de 2 a 5 anos, né? O YouTube Kids, Tabata, é para que faixa de idade? É justamente para essa pré-escolar. Qual é a idade da pré-escola? De 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Que é essa antes da primeira série. E ele tem filtros ali também que os pais podem colocar e escolher mais ou menos o que os filhos vão assistir. Na verdade, os pais acreditam muito que o YouTube foi criado justamente já com esses filtros, né? Com esses freios, né? Com algoritmos que protegem esse acesso, mas eles podem ser vazados, né? Só que dessa vez não se constatou que isso aconteceu, né? E não é só o personagem, essa personagem Momo, tem outros perigos à internet também, né, Tabata, se ficar assim livre para as crianças. Sim. Tem um perigo, na verdade, do uso em si e do que você vê lá, né? Porque o que os pais estão fazendo é usando a internet, o eletrônico em si, como uma ocupação, um gerenciador do estresse da criança. A criança está agitada, ela está desocupada, eu vou entregar um iPad, um eletrônico, para ocupar ela, né? E isso agita mais ainda a criança, porque ela vai ter que fazer mais ações para ganhar a atenção dos pais. Né? Então é um controle mínimo de um momento onde torna a criança mais ativa ainda. E como que a gente pode fazer para dar essa fiscalizada na utilização do nosso filho no YouTube? A gente escolhe para ele os vídeos ou quando ele está ali assistindo, a gente vai lá de vez em quando dar uma olhada? O que a gente pode fazer? O que a gente acha interessante é que isso seja colocado dentro de casa, num lugar onde a família tem acesso, né? Então deveria ser na televisão, por exemplo, né? Porque você está passando, você está vendo, e não em algo pequenininho na mão da criança, porque isso já vai acostumar a criança a ter o seu próprio eletrônico, né? E aí o que a gente vê é que no restaurante a criança está com o eletrônico na mão, no carro, na sala de espera, em todos os lugares a criança está andando com o seu acesso, né, particular à internet, o que traz bastante prejuízo. Você disse que quando essa notícia da Momo se espalhou pelo WhatsApp, você recebeu muitos questionamentos no seu WhatsApp particular, né? Qual a principal preocupação, assim, dos pais? Era a partir do momento que as crianças tinham visto o que era para dizer para elas, né? E quem não tinha visto ainda se era para tocar no assunto. Então, quem não viu ainda, é para explicar para as crianças que se elas virem alguma coisa feia ou ruim naquilo que elas estão assistindo, no meio do desenho delas, é para desconsiderar que nada daquilo é real, é fantasioso, é virtual, assim como o desenho não é verdadeiro, o que é ruim também não é verdadeiro. Mas que tem que contar para os pais, olha, eu assisti uma coisa que é feia, eu vi uma coisa que eu não gostei, tem que ir lá e contar para o pai e para a mãe, né? Mas não falar da Momo, não contar o que era Momo antes da criança ver. Então, se a criança não teve acesso, essa criança pequena, com menos de 5 anos, que ainda não tem, assim, né, gente, aquele entendimento todo, você não deve, tá aparecendo uma boneca, tal, não fala. Não mostrar a imagem, não dizer exatamente o que é, só dizer que pode aparecer coisas feias e quando aparecesse era para contar para a mãe e para o pai, né? E aí a criança que já viu, aí você vai explicar que se trata de uma imagem, uma escultura no Japão, que dias passados já foi desfeita, né? Não existe mais, e que aquilo é virtual, é fantasioso, né? Mas ela não pode prestar atenção naquilo. E, gente, muita responsabilidade também na hora de compartilhar essas informações, né? No fim, esse caso acabou saindo aí numa revista de circulação nacional, uma revista importante, então acaba que os pais compartilharam como notícia verdadeira mesmo, né? E até hoje ali o YouTube está desmentindo, dizendo que não aconteceu, os sites também estão desmentindo, outros estão dizendo que é verdade, colocaram depoimentos de mãe. E como que a gente fica nisso tudo, né? Dá uma confusão assim, porque a gente é mãe, a gente quer proteger mesmo a garotada, né, Tabata? E porque muitos tocaram no assunto sem precisar, né? É verdade. Enquanto que era desnecessário. Então o interessante é sempre isso, antes dos 2 anos de idade, não entregar nenhum eletrônico para o seu filho, que não precisa disso para se desenvolver, não tentar gerenciar o estresse nem a ocupação de uma criança com eletrônico, né? A criança tem que aprender a ficar desocupada, ela tem que aprender a ter frustração, ela tem que aprender a esperar as coisas, né? Ela tem que aprender a se acalmar sozinha, respirando, escutando um pai e uma mãe, né? Tipo assim, não, fica quietinho agora, vamos esperar 10 minutos isso aqui acontecer e não tendo que ficar depois não ocupada ficar um em adulto igual a gente, que não fica um minuto sem fazer nada, tá sempre querendo estar conectado, ou tá trabalhando, ou tá na rede social. No caso, a criança precisa estar entretida, né? Ela diz assim, a gente vai lá, mas o que eu vou ficar fazendo, mãe? Olha, você não vai fazer nada, minha filha. Você vai sentar e vai me esperar e pronto. Né? Esse que é e a gente acaba utilizando a questão do celular, do tablet, para
vai esperar a mamãe, mas fica aqui, ó, assiste esse desenho. Ou Né? no máximo, né, como a gente fazia antigamente, não muito antigamente, você vai no restaurante e leva uns brinquedinhos, fica brincando em cima da mesa. Hoje não chama mais a atenção das crianças. Os né? restaurantes têm o espaço Kids, né? E até os espaços Kids foram deixados de lado, porque agora é a questão do eletrônico. Então, o que eles querem saber hoje em dia, mãe tem Wi-Fi lá, e o Wi-Fi lá é bom, porque senão elas não querem ir. É verdade. Né? E isso está destruindo bastante as interações. E eu quero contar para você de casa, eu estava conversando com a Tabata antes de começar aqui nosso bate-papo ao vivo, porque ontem eu estava em casa pesquisando, né, sobre essa boneca aí chamada Momo. E meu filho tem 8 anos, gente. Ele sentou do meu lado, depois eu pego. Ele sentou ao meu lado, viu, mãe, é a Momo. Gente, meu coração veio na boca, sério. Como assim, Bruno? Momo, você conhece? Como, onde, quando, por quê? Eu fiquei histérica. Gente, eu trabalho com informação, eu tenho informação, eu sei o que fazer. Mas quando a gente é mãe, bate o desespero. Aí eu perguntei, e olha só o que ele contou, Tabata. Ele disse que ele assistiu um outro youtuber falando, que é o Felipe Neto, contando que essa é uma boneca que já foi destruída, que ela era uma estátua, que ela não existe mais e que ela não faz nada pra ninguém. Mãe, ela já tá morta. Então, assim, veio dele o esclarecimento. Sim, então, sim. eu até não precisei, assim, continuar mais detalhes do assunto. Mas eu fiquei, assim, bem impressionada quando ele falou. A idade dele? 8 anos 8 já, anos. né? Então, Já ele tá está acima, fora tem dessa idade, entendimento, fora dessa idade pré-escolar. Então, até 5 anos a criança não tem esse entendimento, né? Com 8 anos ele conseguiu assistir, entender e considerar que era uma estátua e aquilo acabou, né? Obrigada por enquanto, a gente já volta a conversar com a Tabata, porque daqui a pouco a gente vai falar também da relação desses jogos violentos, né, que a garotada utiliza, o adolescente, isso pode fazer mal ou não? Não saia daí. E a gente continua agora conversando com a psicóloga Tabata Café, né, para quem ligou o televisor agora. No bloco passado a gente falava sobre a questão da personagem Momo que reapareceu, assustou aí muitos pais, responsáveis, e o alerta que ela deu é para que sempre converse com a criança, converse, tenha um alerta e fique de olho, né, no que o seu filho está assistindo aí, seja no YouTube ou seja em qualquer outro canal, que ele esteja ali ligado, né, na rede social. E agora a gente fala sobre aquele massacre que aconteceu na semana passada, naquela escola em São Paulo, que todo mundo acompanhou, e também a relação dessa questão da violência com jogos de videogame, né, Tabata? Isso. Como que aconteceu isso nessa questão do massacre? Vamos tentar fazer uma reflexão, né? Porque o que as pessoas mais questionam é sobre se os jogos de violência levam um jovem a cometer uma situação dessa, né? E todas as pesquisas pelo mundo, em termos de psiquiatria juvenil, não comprovam isso, não dizem que porque um jovem ou um adolescente ele joga um jogo de guerra, de luta, de matar, é que ele vai se tornar violento, né? Mas o que a gente instrui é que se o seu adolescente, se o seu filho passa horas jogando e deixa de fazer outras coisas, deixa de estar com a família, deixa de almoçar junto, deixa de ter social, não tem muitos amigos, está incluso, está introspectivo, está só jogando, né? Então tem algo errado, porque tudo que é demais está errado. Né? Muitas famílias, Tabata, perderam já esse limite, né? De impor ali, ó, filho, você vai usar o videogame 1 hora por dia, 2 horas por dia. E o que acontece? Eles jogam online. Aí chega a hora da janta, o que eles falam pra gente? Eu sei porque eu tenho adolescente em casa. Mãe, eu tô no meio da partida, você tem que esperar. Poxa, mas a família não pode esperar uma partida terminar para jantar. Mas se você já perdeu a mão na sua casa, como você faz para retomar isso? Conversando? Aí realmente eu sugiro que você retome essa mão de uma maneira mais brusca a princípio, você retira tudo das tomadas e você coloca a ordem de novo, né? Você tem que colocar autoridade, você tem que colocar hierarquia. O certo é não perder a mão, né? A partir dos 11, 12, 13 anos ali, você não pode perder a autoridade, né? É o pai e a mãe que mandam, eles não são amigos, eles têm uma hierarquia e uma autoridade. Então, primeiro são as regras de casa e depois são essas de que, mas eu quero jogar nesse horário, meus amigos estão jogando nesse horário, e isso tem que ser decidido pelos pais. Os pais têm que permitir. Os pais têm que permitir e têm que entender isso. Você acha importante a gente colocar assim um horário fixo? Você vai jogar, filho, tal horário. Ou você conversar com um adolescente tem que e entrar no conversar, consenso? né? Tem que conversar porque eles têm alguns argumentos desse horário, meus amigos podem, desse horário tem um jogo tal, né? Então, tudo é proporcional. Se o garoto, se a menina é um bom aluno, está fazendo a sua parte, está sendo social e tem um bom argumento sobre isso, então
dentro do que é possível, dentro do que é coerente, você permite, né? O que não pode são esses extremos ou aquela fala do adolescente assim, mas eu preciso jogar agora, eu quero, nada, né? eu tenho, né? Então essas colocações muito imperativas é que a gente tem que cortar, porque eles têm que tolerar a frustração, né? Mas eu lamento, mas você não vai jogar agora porque a gente está no aniversário do seu avô de 80 anos, então você vai ficar aqui agora e não vai jogar. Conversar com os avós, né? Também. Então, né? tem que Lá em casa tem regra, quando tem visita não pode ficar no videogame não, tem que interagir com as pessoas, sentar, sorrir. E eles reclamam no começo, depois eles acostumam e ficam felizes ali com a troca de informação também. Porque senão o argumento deles sempre vai ser assim, ah, mas o aniversário do avô de 80 anos é chato. E o jogo é legal, porque daí isso já veio do seu filho de 2 anos de idade, que era mais legal ficar jogando do que ficar prestando atenção em você, do que estar contigo fazendo alguma coisa. Então, por isso que você tem que tomar cuidado desde lá de pequenininho, né? Mas também, na hora de conversar sobre a questão dos jogos violentos, a gente não pode fazer essa associação, né? Não. Eu vi muitos adolescentes revoltados nas redes sociais, assim, falando, não é porque eu jogo Super Mario que eu vou fazer a função do Super Mario. Então, assim, tem que ter essa conversa, né? Porque tem jogos também que a gente vê que eles atiram na polícia, tem umas coisas bizarras, assim, se a gente for prestar mesmo atenção, né? Mas é a conversa, a orientação do que é certo e que é errado que acaba ajudando, né? O que a gente, como psicólogo, nós lamentamos é que toda vez que acontece uma situação horrível, assim, um massacre, uma desgraça dessa, entra em cena o psicólogo, né? O psicólogo para atender as vítimas, o psicólogo para atender as famílias, para ajudar a superar o trauma, né? Enquanto que o psicólogo deveria estar presente numa situação preventiva, né? Então deveriam ter políticas públicas para ter o psicólogo nas escolas, né? E as escolas particulares também ter o psicólogo para identificar os perfis de um aluno que pode ser um aluno infeliz, amargo, que acha que a sociedade lhe deve alguma coisa, que ele vai se vingar, que ele tem problemas, né? Porque quando os orientadores, os coordenadores informam que a criança não incomoda na escola, ela está falando sobre o comportamento na sala de aula, não dá trabalho, não faz barulho, não atrapalha a aula. Ela não está falando sobre personalidade, nem sobre traços, né? Sobre perfis. Então, ela não identifica quem é um possível causador de uma barbárie dessa, ou de uma agressão, né? Ou de um bullying mais violento. Então, só o psicólogo tem essa instrução. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais, Tabata. Volte